Oi, gente, boa tarde. Nós estamos aqui de novo, eu, Lai Sodré, e aqui a doutora Carlene Tenório, psicóloga, mestre doutora, especialista na abordagem gestáltica. E a gente veio aqui de novo para mais uma vez trazer um assunto muito importante, um assunto que mexe com as nossas vidas no dia a dia, né, no nosso cotidiano, que na verdade são dois assuntos, mas que esses assuntos eles se relacionam, eles se interrelacionam, né, que é o ciúme e as relações abusivas. E assim, a gente já tem algumas questões, mas se vocês também, à medida que a gente for conversando aqui, tiverem algumas questões para trazer pra gente, vou tentar acompanhar aqui também do celular mais perto para poder ouvir vocês. Oi, gente, desde já agradeço a presença de todos aqui, tá? Vamos lá, doutora! Como você pretende começar hoje? Vamos falar desse bichinho, chamado ciúme? Esse bicho é brabo, viu? Eu digo que é quase impossível, eu acho, você ter uma relação amorosa e nunca ter ciúme, né? Eu acho que faz parte, de um certo modo. E um ciúme que eu consideraria saudável, um ciúme normal, né? Que eu acho que isso faz parte, inclusive, dessa questão de você amar. E faz também, às vezes, eu já vi muitas mulheres dizerem assim: eu acho muito estranho que o meu marido ou meu namorado não sente ciúme. Às vezes eu fico até pensando, será que ele gosta mesmo de mim, né? Porque muitas vezes, dependendo da forma como o homem ou a mulher, né, manifesta o ciúme, o parceiro ou a parceira sente como se fosse uma demonstração de amor, né? Porque se não tem ciúme de jeito nenhum, aquela história, não tem medo de me perder? Não né? é? Quem nunca, ou né, então, gente? ou então você acha o quê? Que ninguém pode se interessar por mim, ou que eu não vou me interessar por ninguém. Quer dizer, é como se fosse assim... Tem umas mulheres que dizem assim, às vezes eu boto uma roupa mais sensual ou mais provocante e penso que o meu marido ou meu namorado vai achar ruim e ele não tá nem aí. Aí essas mulheres às vezes até ficam incomodadas, né? Como assim? Ele não diz nada? Ele não fala assim, não, meu amor, tira essa roupa tá muito provocante, você vai chamar atenção. E às vezes eles não dizem nada. Então, quer dizer, às vezes o ciúme pode até ser um tempero, né? Uma coisa que faz bem a relação, em vez de fazer mal, né? Então, esse ciúme, que eu chamo de um ciúme saudável, né? Que tempera a relação, né? Eu acho que é um ciúme que demonstra realmente o quanto o outro é importante, né? E o quanto a pessoa não quer perder esse outro, né? E ele está muito baseado no que eu chamo de uma percepção realista de uma situação de risco, né? Porque eu digo assim, ó, às vezes, como eu já tive um caso de um casal, por exemplo, que a esposa era uma mulher bonita, super inteligente, competente, juíza, né? E estava sempre muito bem arrumada, ela sabia se arrumar, ela sabia falar, ela sabia se colocar, e estava sempre cercada nesse meio da justiça, de advogados, de outros juízes, de desembargadores, né, promotores e tal, e sempre homens, e às vezes homens muito galanteadores, né, porque como ela era muito bonita, então ela estava sempre rodeada desses homens e às vezes, obviamente, né, ela às vezes sentia que um ou outro olhava e dava assim uma cantadazinha, mas ela sempre muito discreta, muito na dela, nunca deu bola, mas o marido ficava um pouco inseguro, quer dizer, então eu acho que de fato essa insegurança seria até compreensível, né? E ninguém vai achar que isso é patológico, porque ele fica inseguro, porque a mulher está sempre convivendo com esses homens, né? E esses homens, obviamente, reconhecem o quanto ela é interessante, bonita, inteligente e tal.
E o marido, às vezes, fica inseguro e com ciúme. Desde que, digamos assim, ele não fique usando isso para poder controlar a mulher, né, esse sentimento, né, e ficar impondo determinadas regras, como é que ela tem que se vestir, ou que ela tem que ficar, digamos assim, o tempo todo dizendo para ele onde é que ela tá, o que é que ela tá fazendo, esse controle, né? Porque eu acho que quando entra nesse controle muito exacerbado, isso, sem dúvida, oprime a mulher, né? E faz a mulher se sentir como se fosse presa mesmo, né? Bom, mas enquanto que que eu acho que é muito importante no ciúme é a questão do diálogo, né? Porque se você sente ciúme, eu tenho uma insegurança e você não fala sobre isso, e você não conversa, não coloca como é que está se sentindo, essa coisa de falar do como ele está se sentindo, né? Os dois podem até, digamos assim, descobrir uma forma dele se sentir menos inseguro, se sentir mais seguro, combinar. Então, tá bom, você acha que é muito ruim, como é que você acha então que eu tenho que fazer, como é que você quer? E eu acho que os dois combinam uma forma de lidar com essa situação que faz com que o homem se sinta mais à vontade e menos inseguro, né? Então eu acho que a questão do diálogo é fundamental. Então eu digo que, quando eu digo uma percepção realista da situação de risco, eu chamo essa situação como se fosse uma situação que ela pode estimular, digamos assim, né, e facilitar, né, algum tipo de envolvimento afetivo ou algum tipo de traição, né? Assim, por quê? Porque ela vive no meio cheio de homens, né? E muitos homens que são, como diria, né, meio safados. E eu acho que tem uma outra situação, por exemplo, que tem casais, hoje em dia, os casais jovens, eu estive observando, às vezes eles questionam muito essa questão da monogamia. Aí fica dizendo assim, né? Ah, mas eu tenho medo de que você, ao longo do tempo, sinta necessidade, vontade de conhecer outra mulher, de transar com outra mulher. E o homem também sente medo da mulher se interessar, se sentir atraída por outro homem e querer transar. Aí muitas vezes eles combinam essa coisa de vamos fazer um relacionamento aberto, né? Se você quiser ficar eventualmente com outra pessoa, você fica, mas uns botam uma regra assim, você tem que me falar, outro então você não me fala, tem regras diferentes. Mas eu acho que essa situação é uma situação de risco, né? Como eu digo assim, se o cara, por exemplo, eu tenho um marido que é personal trainer, tá sempre rodeado de mulheres bonitas, né? E ele é super conhecido e super competente, tem um Instagram com não sei quantos mil seguidores. Falar nisso, essa história de Instagram, de redes sociais, contribui bastante para os ciúmes, né? Muito, é impressionante como gera muito conflito e gera muita insegurança por conta dessa coisa do Instagram, da pessoa ficar se expondo demais no Instagram, né? Muitas vezes, e se expor de biquíni, então, ou de... Isso gera muita discussão, muita briga entre os casais, né? Então, doutora, dentro dessas coisas que você falou, algumas questões me chamaram a atenção. Uma delas é justamente, claro que a gente não vai nem poder falar muito aqui, porque senão vai fugir um pouco do tema, mas essa questão da monogamia enquanto imposição social, né? Porque é uma lei, então impôs. Quando uma lei é sancionada, é uma imposição que tem, você tem que respeitar, caso queira você concorde, queira você não concorde. E então, assim, essa questão, eu acho que gera um conflito muito grande dentro dos casais. E outra questão também que eu queria que a gente, de repente, pudesse falar, é que a gente falou, assim, muito do ponto de vista do homem. Mas muitas vezes também é importante, eu acho, né? Não sei, é uma opinião bem pessoal, que também tem a postura da mulher. Porque às vezes o relacionamento é feito de duas pessoas. Então, muitas vezes a gente se coloca nessa postura de que o homem é muito ciumento, de que o homem é controlador e tudo. E muitas vezes a gente também acaba se colocando nessa postura. A gente quer controlar, você tá onde? Tá com quem? Tá fazendo o quê? Isso e aquilo.
né? Então a gente enquanto mulher, porque também temos ciúmes, que também temos insegurança, né? E que a gente, acho que o ponto-chave mesmo dessa questão do ciúme é a gente, de repente, trazer à tona o que promove muito o ciúme, que é a questão da insegurança, né? Acho que a gente, o ser humano, enquanto pessoas que buscam evoluir de alguma maneira, temos que buscar tratar essas inseguranças que a gente tem. Independente do gênero, né? Seja homem, seja mulher, a gente precisa realmente trabalhar essa questão para a gente fluir melhor nos nossos relacionamentos. Uhum. E tem essa questão também desses acordos, né, de monogamia, porque às vezes a gente entra num relacionamento, muitas vezes pressupondo essa monogamia e muitas vezes a outra pessoa, e geralmente por conta da gente viver numa sociedade machista, uma sociedade patriarcal, geralmente a maioria dos homens, isso pra eles não é uma questão. Então isso é uma coisa também que a gente precisa conversar, precisa trazer para os homens. Como que a gente estabelece melhor essas relações? Porque a gente entra pensando já pressupondo essa monogamia, mas às vezes os homens, ainda que seja uma lei e tudo, eles não têm. Olha, porque eu acho que entre esses homens mais machistas, né, mais conservadores e de uma mentalidade, eu acho, mais retrógrada, mas eles acham que o homem é infiel por natureza, assim, digamos assim, né? E eu já escutei muito algumas pessoas dizerem assim, olha, eu amo a minha esposa, ou eu amo a minha noiva, minha namorada, e às vezes eu saio com outra mulher, quer dizer, eu transo com outra mulher só por diversão, só por um prazer, digamos, passageiro. Eu não tenho envolvimento afetivo, eu não tenho nenhum interesse em namorar com ela ou em colocá-la no lugar da minha esposa. Então eu já escutei demais isso assim. Então nessas circunstâncias eu não considero traição, os homens dizem. Não, porque inclusive assim eu conheci uma pessoa que o namorado dela era assim, ele gostava muito de nos finais de semana beber e ele bebia muito. Aí ele sumia, sabe? Sumia, que ela não sabia onde é que ele estava, mandava mensagem, ele não respondia, nem olhava o celular. Ele ficava literalmente offline durante vários dias, às vezes sexta, sábado, domingo, segunda, e ela ficava muito insegura com isso. Por isso que eu digo que é assim, né? Às vezes a pessoa faz coisas que não tem como não gerar segurança. A insegurança, pronto, às vezes a pessoa acha que a insegurança é um problema dela. Mas às vezes a insegurança é um problema da relação, não é um problema dela. Então é muito importante quando a pessoa, por exemplo, uma vez eu tive uma cliente que ela dizia assim, eu sou muito insegura, eu vim aqui trabalhar a minha insegurança, porque meu marido já disse, se você continuar assim eu não vou aguentar mais, a gente vai ter que se separar. Quando eu fui ver direitinho como é que era o padrão de comportamento dele, como é que era o relacionamento deles, ela tinha todas as razões para se sentir insegura. Inclusive, uma vez ela encontrou uma camisinha dentro do porta-luva do carro dele. E aí, quer dizer, e ele fica dizendo assim, fica difícil. Não, você é doente, você fica criando coisas e... sabe, fica achando que eu que estou traindo, mas isso é coisa da sua cabeça, minha querida, você tem que se tratar. E muitas vezes ela tem todas as razões, é como eu digo, às vezes quando muda a relação, muda o comportamento do outro, a pessoa se cura da insegurança, não existe mais insegurança. Não existia insegurança, né? Exatamente. Existia todo... Então, por exemplo, se você chega e vê essa coisa da camisinha no porta-luva do carro, eu chamo que é percepção realista de uma situação de risco. Ela se sente realmente que está correndo um risco de ser traído ou de perder aquela pessoa que ela ama, né? Então, e sente ciúme. Então, eu acho que não tem como não sentir insegurança e ciúme dentro de uma situação dessa. Então, eu acho que isso não tem nada de doentio, não tem nada de anormal, né? Mas, na verdade, tem sim o ciúme patológico, né? Uhum. Que aí eu acho que, em vez de, por exemplo, né, ser uma demonstração de amor, em vez de ser uma decorrência de uma percepção realista
de risco, que nem eu digo assim, um contrato de que se você sentir atração por alguém, você pode ficar, esses contratos. E como tem casais também que gostam de praticar troca de casais, né, participar dessas coisas, isso é uma situação de risco, porque essas coisas ninguém controla mesmo, sabe? Assim, e é importante que os casais entendam que se tiver muita oportunidade, às vezes a pessoa nem quer se envolver, mas se envolve porque acontece. Porque às vezes a situação é tão favorável a esse envolvimento, ela estimula tanto isso, essa coisa de novas aventuras e novas conquistas, que a pessoa pode até nem querer, mas ela é levada a isso pelas circunstâncias. Então eu acho que o ciúme, às vezes, ele é decorrente disso, de você perceber realisticamente uma situação de risco. Já o ciúme patológico não tem isso. Eu acho que não existe, por exemplo, uma percepção real de que está havendo um risco de traição e existe um risco de perder a pessoa, né? Eu acho que esse ciúme, ele demonstra muito mais assim, por exemplo, uma dependência muito maior em relação ao parceiro, uma dependência afetiva e emocional, e ao mesmo tempo, porque ninguém também, a gente não pode separar ciúme de insegurança e nem de desconfiança, né? Eu acho que a insegurança e a desconfiança são dois pilares que mantêm o ciúme, né? Então, aí a pessoa tá, digamos assim, muito dependente, e isso gera muita insegurança, né? Porque ela tem tanto medo de perder aquela pessoa, essa dependência exagerada, né? Ela tem tanto medo que a insegurança dela vai ao extremo, aí o controle dela também vai ao extremo, e isso se torna patológico, sabe? Então, aí ela cria mesmo, ela começa a ver coisa que não existe, né? Sim, aí isso junta a história da dependência, né? Que deixa ela insegura e desconfiada, junta a questão da autoestima, né? Por exemplo, eu tive uma cliente que ela dizia assim: Carlene, olha, eu acho que o meu marido, ele não é uma pessoa, assim, eu posso confiar nele, mas eu fico muito insegura, por quê? Porque primeiro, ela dizia, olha, eu não estou trabalhando, eu estou em casa. E eu sei que meu marido queria muito que eu tivesse um trabalho e tal, e eu não estou, né? E outra, eu não estou satisfeita com o meu corpo, eu estou me sentindo muito acima do peso, eu não estou, digamos assim, fazendo nada, não estou fazendo dieta, não estou fazendo atividade física, eu acho que eu estou muito relaxada. E ele trabalha num lugar que é cheio de mulheres inteligentes, mulheres profissionais, competentes e bonitas. Então, no final das contas, ela disse assim, não é que eu acho que o meu marido é uma pessoa infiel, eu acho que no fundo o problema todo é que eu não estou me sentindo merecedora, né, do amor dele, e acho que ele pode facilmente se interessar por uma colega de trabalho, porque a situação dessas mulheres que ele convive era a situação em que eu gostaria de estar, e eu não estou. Então, no final das contas, ela percebeu que o problema era com ela e não com ele. E isso, na terapia, ela descobriu, né, e ajudou muito. Então, eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer, né, com que eu me sinta mais segura comigo mesma, e isso vai, porque realmente isso estava gerando conflito no casamento, porque ela ligava para ele no trabalho, e quando dizia, não, ele não está aqui na sala não, ele saía, ela já ficava fantasiando coisas. Ai, meu Deus, onde é que ele foi? Será que ele está com aquela fulana que é a colega dele, que trabalha com ele, que é bonita, não sei o quê, né? Então, isso já quase começou a se tornar um ciúme patológico. Por quê? Porque ela não tinha evidência de nada, quer dizer, não tinha uma percepção realista da situação, não existia uma situação de risco nenhuma, mas ela estava criando coisas por conta de uma baixa autoestima, de uma insegurança dela. Aí é insegurança dela. O marido, porque eu digo assim, às vezes tem uma insegurança por conta do comportamento do outro, por conta da relação. E nesse caso, a insegurança era dela, não era uma insegurança criada pelo tipo de relação, nem pelo tipo de comportamento do outro, era uma insegurança dela. Isso acontece com o homem também. É engraçado porque tem alguns casais que o pessoal pensa assim,
Não, tipo, o homem é mais bonito do que a mulher. Tipo, a mulher é muito bonita pra aquele homem. E aí, às vezes, o cara, ele dentro da relação, ele fica com isso na cabeça, que a mulher é muito bonita pra ele. Ou aquele caso, né, que você contou logo no início, da juíza que vivia rodeada de outros homens, né, de galanteadores e também do nível dela, enfim. Então, o homem também às vezes se sente muito inferiorizado, às vezes trabalha, às vezes, né, tem uma condição social muito boa e tudo mais, e mesmo com tudo, mesmo com todas as provas de amor possíveis e imagináveis que a mulher possa a oferecer a ele, ainda assim ele se sente totalmente inseguro. Aí, enfim, começa a falar várias coisas. E uma das coisas que eu já ouvi muito é dizer isso, não, porque a mulher é muito mais bonita pra mim, né? É aquela história de sentir que como se o outro ou a outra, né, fosse muita areia pro meu caminho, né? É muita areia. É uma história assim de supervalorizar o parceiro ou a parceira, né? Uhum. Enquanto ela se desvaloriza. Esse sentimento de baixa autoestima e de menos-valia, muitas vezes, ele não é consciente, né? No caso dessa menina que eu falei, ela tomou consciência durante a terapia, né? Mas muitas vezes não é consciente e permanece inconsciente, né? Gerando fantasias, às vezes até delírios de ciúme, porque você sabe que, inclusive, danosas, né? Porque existe um transtorno delirante chamado do tipo ciumenta. Exatamente, a pessoa delira mesmo, porque ela cria ideias e pensamentos que não tem fundamento nenhum na realidade, entendeu? Que é uma coisa dela. Então, e uma coisa que contribui muito para isso também, Lai, é a questão quando a pessoa teve experiências de traição no passado. A pessoa foi traída. E outra coisa, terrível. Meu pai, né, sempre traiu minha mãe. Então, tem uma coisa assim, se o meu pai, que é o meu pai, né, não conseguiu ser fiel à minha mãe, então os outros homens aqui não vão ser mesmo, né? Então ela cria ela desenvolve uma crença, né, de que homem é infiel, né? É infiel por natureza. Então fica difícil ela se sentir segura se ela tem essa crença, né? Uhum. Se ela acredita que todo homem é infiel, né? E outra coisa que eu digo muito é a projeção. Isso acontece demais. Eu sempre digo que os homens que são infiéis, eles vivem desconfiando da mulher. Ah, menino! Rapaz! O desejo que ele tem de trair, de ter uma aventura, né, uma aventura amorosa, uma coisa assim, isso é tão forte que aí ele projeta na mulher, como se ele pensasse assim, se eu sinto isso, ela deve sentir também, né? Então como é que a pessoa pode viver? Fez 1 hora já? Não. Né? Então, muitas vezes eu digo que os homens muito ciumentos podem ir atrás que eles não são muito confiáveis, sabia? Porque eu acho que tem essa coisa da projeção, né? E tem esse outro tipo de projeção assim, por exemplo, né? Eu tive um relacionamento que eu fui traída. Aí a pessoa fica sempre insegura e com medo de ser traída novamente. Porque, como eu digo, né? Gato escaldado tem medo de água fria, né? E se for no mesmo relacionamento, aí... Aí pronto, exatamente. Pra resgatar essa confiança fica difícil, né? É difícil. Muito difícil. Então, e aí fica aquela coisa assim, né? A pessoa fica de orelha em pé, super atenta e vigilante para poder vasculhar e descobrir se existe alguma coisa que ele está fazendo, que está traindo, ou que está querendo trair, não sei o quê. Então ela tem necessidade de vasculhar o celular, as redes sociais, ela fica ligando o tempo todo. E às vezes ele não está fazendo nada demais, mas ela já interpreta, né? Se ele, por exemplo, passou 1 dia, 2 dias sem ligar, aí ela já começa também a criar. Então eu acho que essa coisa de você distorcer a percepção da realidade, porque você fica criando por conta de insegurança, de baixa autoestima, por conta de experiências anteriores de traição, quer dizer, e aí você fica projetando isso no outro, né? Essas
Por exemplo, experiências de traição que foi vivida, né? Desejos de trair que você projeta, e isso pode gerar um ciúme delirante, que eu chamo que é um ciúme patológico, né? E quando a relação ela chega nesse nível, se torna um desconforto para as duas pessoas, né? Então, eu acho que é importante, e uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, que eu já vivi relações assim e eu acreditava que relações saudáveis eram impossíveis. Só que hoje eu vivo um relacionamento que é muito saudável, né? Então, assim, a gente tem essa liberdade de... Não tem essa desconfiança de um tá olhando o celular do outro, de um tá fuçando o Facebook do outro, o Instagram do outro, essa coisa toda. E a gente se sente muito mais livre para estabelecer relações, para crescer no trabalho, para ter novas ideias, para criar novos projetos. Eu acho que foi uma das coisas que mais, assim, transformou a minha vida. Antes eu já tinha minhas crenças, já tinha uns pesos que eu carregava, né? Porque essas crenças, elas travam a nossa vida. Então eu queria iniciar um projeto novo, eu queria crescer no trabalho, era sempre uma coisa assim extremamente amarrada, né? Eu tinha receio de estar conversando com outras pessoas, de estar... Então, você ter um relacionamento onde você tem essa liberdade, você tem uma pessoa que você confia, né? Eu passo horas, às vezes, no telefone em reuniões com outras pessoas, né? Que sejam do sexo masculino, enfim, e isso não é uma questão. E eu consigo crescer muito, eu consigo evoluir mais. Então, uma coisa que eu queria muito aproveitar esse momento para compartilhar com vocês, porque eu não acreditava que isso fosse possível. Pra mim, isso não existia. Essa história de, um relacionamento é mentira, menino. Isso é mentira, não tem não. Né? Não tem, coisa de novela. Todo mundo é assim, fica nessa... Não é, gente, não existe. É possível, sim, né? É possível. E assim, eu acho que isso impacta muito nas outras áreas da vida. Na área financeira, na área psicológica, na área profissional, na área de saúde. Porque, assim, é muito desgastante viver um relacionamento abusivo. É muito desgastante você viver com uma pessoa no seu pescoço, te cobrando, te perguntando, te controlando o tempo todo. Eu já vivi situações de ter chegado no trabalho atrasada, esquecer o celular no carro, o carro na garagem, obviamente, né? Trabalhar lá no 12º andar, 3º andar do prédio. E no momento que eu tive um intervalo, que eu fui buscar o celular, ouvi palavras, frases super, como é que eu posso dizer, agressivas, desonrosas. Infelizmente já vivi isso por ter esquecido o celular no carro. Quer dizer, você tá trabalhando, você já chegou atrasada, você tá num dia corrido e você esquece o celular, né? Que às vezes é até bom pra você ter um minuto de paz, né? Um minuto de sossego, porque o celular hoje em dia não para, mensagem, ligação, é isso e aquilo. Então, esqueci o celular no carro, quando fui buscar, que peguei o celular, por que você esqueceu o celular, onde é que você estava, o que é que você estava fazendo, porque você tá trabalhando. Então, isso é muito desgastante. Assim, se você vive relacionamentos assim, é interessante parar, repensar se é isso mesmo, ou se tem alguma solução. Será que dentro de um relacionamento abusivo, que passa por relações abusivas, existe alguma possibilidade de consertar isso? Sim. Eu sempre acredito que é possível, né? A pessoa mudar, a relação mudar. Eu acredito. Porque se eu não acreditasse, se eu não estava trabalhando como psicoterapeuta, né? Psicoterapeuta de casal e de pessoa individual também. Porque recentemente... Né, não é fácil, mas é possível. Recentemente eu até queria que a senhora explanasse um pouquinho, você explanasse um pouquinho sobre isso, porque eu vejo pessoas que têm relacionamentos longos, né? De muitos anos, né? De casamentos e tal, que vivem relações abusivas, situações, né, abusivas, mas que a pessoa muitas vezes ela não quer ou não pode, ou sei lá o que,
se desfazer do relacionamento, mas talvez seja possível se desfazer das relações abusivas, né? Claro. Situações. Não, eu acho que a terapia de casal pode fazer com que o abusador, né, tome consciência e a partir do momento que ele realmente quer manter aquela relação, descobre que existe um amor pela parceira e tal, e ele quer realmente, não quer perder, quer manter, quer a felicidade do outro, e ele tentar mudar, tentar se tratar, né? Porque aí precisa se tratar. Porque eu acho que assim, que um contexto tem dois contextos que eu acho que estão envolvidos com essa questão do relacionamento abusivo, porque no relacionamento abusivo existe essa coisa do controle, que é muito forte, o controle sobre o outro, né? O domínio sobre o outro, que tem a ver com essa história do ciúme, né? Então, eu acho que acontece tanto com homem como com mulher, essa coisa que tem as mulheres que amam demais. Eu acho que também tem os homens que amam demais. O que é isso? É essa forte dependência afetiva, dependência emocional forte, porque até certo ponto todo mundo tem. Mas quando ela é muito exagerada, existe essa forte dependência afetiva. Existe uma forte coisa de um vazio crônico, como se a pessoa não pudesse imaginar a vida sozinha. Ela realmente precisa ter aquele outro do lado dela, né? E existe também essa coisa dessa insegurança, dessa baixa autoestima, desse sentimento de menos-valia e essa coisa da supervalorização do outro. Então, num tipo de relacionamento assim, não tem como não ser muito controlador uma relação e se tornar abusiva, sabe? Por conta desse pavor que a pessoa tem de perder o outro, né? E desse excesso de controle por conta desse pavor, né? Então eu acho que não tem como não ter essa relação abusiva, porque assim, o que caracteriza, eu acho, que uma relação abusiva é assim, eu me torno refém do outro, exatamente porque eu não me sinto capaz, né? Nem com coragem e tal, de abrir mão dessa relação. É uma dependência tão grande que ela fica impotente. Então ela às vezes apanha, ela sofre, mas eu acho que fica aquela história, né? Ruim com ele, pior sem ele, ou ruim com ela, pior sem ela. Quer dizer, a pessoa fica refém e se sente impotente. E isso é que é o abusivo, porque quando ela não é refém nem se sente impotente, o que acontece? O cara começa, ou a mulher, né? Começa a oprimir demais, exigir demais ou controlar demais. Quer dizer, ela vai conversar e se o cara não mudar, ela pode sair da relação. Sim. O problema do relacionamento abusivo é que muitas vezes quem está sendo a vítima do relacionamento abusivo, quer dizer, ela se sente impotente, ela se sente incapaz, ela se sente frágil, ela se sente sem condições nenhuma, né, emocionais, porque as condições são emocionais muitas vezes, e muitas vezes também existe aquela coisa da dependência financeira. Então já vi muitas mulheres ficarem com o homem, por quê? Porque se eu me separar, eu não tenho como me manter, se eu me separar, como é que eu vou sustentar meus filhos? E os homens às vezes ameaçam, eu vou tomar a guarda dos filhos, eu vou fazer isso e isso. Então, ela se sente refém, ela se sente impotente. Eu fico até me lembrando da história da síndrome de Estocolmo, né? Uhum. Que o agressor, a pessoa acaba, digamos, se envolvendo afetivamente com o próprio agressor. E isso acontece nas relações abusivas, você está entendendo? E, inclusive, todo esse contexto que você trouxe das relações abusivas me lembrou muito de relações abusivas no trabalho. Uhum. Porque a pessoa, ela se sente muitas vezes impotente, ela tem medo de perder o emprego, né? Uhum. Ela tem muito medo de perder o emprego, de não ter como sustentar, de não arranjar outro, disso, daquilo. E muitas vezes se submete a relações de trabalho abusivas. Eu queria aproveitar para pedir para você entrar um pouquinho também nisso e aí posteriormente, ou junto, não sei, falar das relações abusivas familiares, porque infelizmente acontece muito, né? Pais, mães que usam dos filhos, né? Daquilo que tinha que prover para o filho, usa aquilo como moeda de troca e aquilo vira uma coisa doentia. Eu acho que foi muito bem lembrado isso por você, porque a relação abusiva não acontece só nos casais
nas relações conjugais, né? Mas acontece nas famílias, entre pai e filho, às vezes um irmão mais velho com um irmão mais novo, né? E dos pais com os filhos e dos chefes com os subordinados, né? Isso acontece demais. Então eu acho que a característica, porque eu acho que existe uma crueldade nessa coisa, é que para poder o abusador, digamos assim, ou o agressor, ou a pessoa que seria responsável por essa relação abusiva no sentido de agredir o outro, né? Humilhar, desqualificar, não sei o quê. Ele usa uma estratégia que eu acho assim muito perversa, né? Que é a estratégia de diminuir a pessoa e fazer a pessoa não acreditar no valor dela, na capacidade dela. Então, muitas vezes, a pessoa, o funcionário ou o filho, esse é o problema, né? Ou o parceiro amoroso, né? Fica achando que o abusador tem razão. Cara, isso é fogo. Tem razão de me tratar mal. Tem razão de me chamar a atenção dessa forma. Tem razão, por quê? Porque realmente eu sou culpada. Realmente eu estou errada. Realmente eu, por exemplo, não sou boa o suficiente. Eu não sou competente o suficiente. Cara, eles fazem de um jeito, ou elas, né? Porque a gente não é só os homens. Tem muitas mulheres que fazem isso. Também. Muita. E tem muitos pais que fazem isso com os filhos, né? Porque assim, uma coisa é o pai punir e punir explicando por que está punindo, né? O que foi que a criança fez. É o ato que é punido, não é a pessoa da criança. O ato, o comportamento que foi inadequado foi errado. Não é a criança que é inadequada, é errado. Então, acho que tem que fazer essa diferença, sabia? Porque o que acontece muitas vezes é que a criança fica achando... As crianças maltratadas, que são muito espancadas e tal, né? E tem aquelas também que são abusadas não só fisicamente, às vezes sexualmente também. Impressionante. As mulheres também que passam por situações de violência e os funcionários também, eles introjetam a culpa. É como se ele me fez uma coisa ruim porque eu mereci. Essa é de lascar. Então a criança fica sentindo que ela merece porque ela não é boa o suficiente. O funcionário fica achando que merece isso, né? E a esposa também. Então eu acho que nessas relações, que eu digo que existe uma relação de dominador-dominado, o dominador, né? E a estratégia é essa, sabe? É culpar o outro, é fazer o outro se sentir responsável. Então, por exemplo, eu trabalhei muito tempo com mulheres vítimas de violência e os homens quando batiam diziam assim, você tá vendo? Foi você que me fez perder o controle. Foi por quê? Porque você não fez o que eu pedi. Porque você é assim, assim, você. Então a pessoa vai se sentindo responsável pela própria violência que ela é vítima. Em relações de trabalho acontece muito isso, né? Tipo, você tem uma série de coisas para fazer, uma série de demandas para atender e aí de repente fica alguma sem fazer porque aconteceu algum imprevisto no meio lá do roteiro, né, que você tinha que atender. E aí depois a pessoa fala assim, mas você fez tudo o que você tinha para fazer? Você acha que você... Então a pessoa meio que de uma certa forma vira o jogo e faz você se sentir culpado. Faz você se sentir que você não é capaz. Aí não fui eu que falei que você não fez, foi você. Foi você que falou. Ué, eu perguntei pra você, você fez tudo o que você tinha que fazer? Aí se você sabe, às vezes você quer ser honesto, assim, falar assim, não, mas tinha uma coisa ali que eu não deu conta por causa disso ou daquilo. Então você não fez, né? Tipo assim, e aí realmente induz a você a sentir toda aquela culpa e assim, pronto. Aí é você que é errado, é tudo você. Porque não existe coisa para fragilizar mais a pessoa, destruir a pessoa, essa história de culpa, gente. É terrível, né? Esse sentimento de que eu não sou boa o suficiente, eu errei, eu sou a culpada. Isso vai minando a autoestima da pessoa, minando a autoconfiança, minando esse autoapoio. Aí eu faço o link com aquela outra live que a gente fez de empoderamento, né?
que esses introjetos todos de que eu não sou bom o suficiente, eu tenho um dedo podre, eu só faço as coisas erradas, eu sou isso, sou aquilo, é isso que desempodera a pessoa, né? E faz ela ficar à mercê do outro, completamente refém desse outro. E o que eu acho interessante é que parece que o outro, quanto mais ele percebe, né, que a pessoa, é horrível isso, assim, né? Tá insegura ou tá se sentindo menos, não sei o quê, parece que mais ele pisa. Nossa Senhora, né? Parece que ele explora isso e mais abusa, mais parece que tem às vezes em algumas pessoas um prazer, um prazer de fazer esse tipo de dominação, de fazer o outro se sentir menos. Aí, lá tem uma coisa interessante, aí eu fico pensando, as pessoas que precisam disso, né, de diminuir o outro, até para se sentir melhor com ele mesmo, para melhorar a autoestima dele, para ele se sentir mais seguro e tudo, é porque no fundo, eu acho, sabe, essa pessoa, ela não tem realmente uma autoestima, um autoconhecimento, um autoapoio, ela precisa derrubar o outro, ou ela precisa agredir o outro, ela precisa humilhar, ela precisa diminuir para poder ela se sentir melhor. Não é uma pessoa saudável. Não é uma pessoa saudável, né? E geralmente usa do poder, né? E às vezes acontece muito em famílias os pais utilizarem desse poder para julgar. Tipo, se você se comportar bem, aí eu te dou isso, eu te dou aquilo. Quando na verdade, às vezes são necessidades básicas, né? Uma roupa, uma coisa, um curso, qualquer coisa. Muitos pais ainda, né, usaram, infelizmente eu também já vivi situações assim, que usavam as coisas simples da vida, que tinha que acontecer mesmo, como moeda de troca, né? E às vezes, quando era posterior a você ter recebido a coisa, tipo, te dei uma roupa, te dei um sapato, e aí o comportamento que não agradou e tal era posterior a isso, existia como é que eu posso dizer assim, colocava uma culpa aquilo ali, como se você não merecesse mesmo aquilo. Assim, não importa o tempo, não importa se era antes ou se era depois, mas essa relação, assim, de usar as coisas como produto de troca é uma coisa... E tem uma coisa que eu acho que é muito comum nas relações abusivas, que leva a pessoa, digamos assim, a ter muito ciúme, é exatamente a forma como enxerga o outro. Porque, assim, uma coisa é você enxergar o outro como um outro ser, outra pessoa, que tem dignidade, que tem opiniões próprias, que tem sentimentos próprios, que tem experiências próprias, e respeitar esse outro como sendo diferente dele e, digamos assim, tentar compreender e dialogar com esse outro que é diferente dele. Isso é o tipo de relação saudável que eu digo que é uma relação que tem a ver com a comunicação não violenta, sabe? Que tem a ver com a relação eu-tu do Buber, que é o que a gente segue na gestalterapia, né? Mas tem pessoas, né, que eu acho que é muito comum nos homens, mas também existem mulheres, que vê o outro como uma coisa, como um objeto que me pertence. Se me pertence, né, eu tenho o direito, né, de fazer com essa pessoa o que eu quiser, porque ela me pertence, ela é minha, sabe? E é engraçado que os homens têm esse termo, minha mulher, mas não tem meu homem, né? Meu marido e minha mulher. Esposo e esposa tem, mas existe assim, minha mulher. Mas a gente não costuma dizer meu homem, né? Mas é minha, porque tem essa coisa da propriedade. Eu acho que tem muito a ver com a história, né? Do patriarcado, com tudo, com essa coisa da propriedade privada, que a mulher entrou, tipo assim, a casa é minha, o terreno é meu e a mulher é minha, entendeu? Como um objeto, uma coisa que pertence a ele. E isso é que faz muitos homens, quando a mulher diz assim, eu não me quero mais, aí ele mata a mulher, criatura. Entendeu? Aí ele fica agressivo, porque é assim, ele não consegue ver a mulher como outra pessoa
que tem sentimentos, que não gosta mais dele, e ele não consegue respeitar. Não, você é minha, você não casou comigo, então você é minha, você me pertence, você não tem o direito de dizer eu não lhe quero mais, sabe? Hoje até uma amiga que tem um Instagram muito legal, resenha de leitura, ela postou um trecho de um livro que eu nem vi qual era o livro, mas falava justamente isso, que em sociedades mais antigas, que a mulher era tratada como um objeto e a mulher, para os homens, a mulher não tinha alma. Então era só um objeto. Eles podiam fazer o que quisessem fazer, podia descartar na hora que quisesse descartar e até matar, porque não tinha alma, né? Então assim... E é triste ver que às vezes ainda acontece um pouco disso hoje em dia, né? A gente ainda tem que trabalhar muito para evoluir essas questões. Dá um oi aqui pro pessoal que tá aqui, ó. A Isabel tá mandando um recadinho falando abuso e assédio andam juntos, né? Tem aqui Gilmara, tem um monte de gente bacana aqui na nossa live assistindo ao vivo aqui. Eu não tô conseguindo ver todo mundo, viu, gente? Porque o celular tá demorando aqui pra atualizar, que a internet tá puxada. Mas vou agradecer aqui a presença de todo mundo, quem tá entrando, quem tá curtindo, comentando. E então vamos voltar mais um pouquinho aí essas questões do ciúme, das relações abusivas. Tem uma coisa interessante, porque eu tenho muito de ciúme, assim, sou meio ciumenta. E eu tem a coisa do ciúme dos irmãos, né? Quando você tem família que tem de irmãs, amigos. De amigos. Até no trabalho, muitas vezes. Aí, como é que a gente faz pra entender assim? Porque, às vezes, rola uma coisa assim. Você tá no trabalho e aí você acha que fez suficiente, mas aí, na hora, o seu chefe, sei lá, ou até o seu pai, sua mãe, tem, assim, uma certa preferência por alguém que não é você. Como é que a gente encara essa situação? Como é que a gente trabalha essa situação, né? Seja em casa, seja no trabalho, essa coisa dessas preferências, né? Olha, tem uma coisa que eu acho que faz parte da evolução do ser humano, né? E eu acho que todo mundo é capaz disso, sabe? É cultivar o desapego. Essa coisa do desapego é muito importante. Então eu acho que muito quando você se apega demais a uma coisa, você tem ciúme, entendeu? Eu acho que tem pessoas que têm características de personalidade, ser mais ciumento, é uma característica. Por exemplo, tem ciúme do carro, tem ciúme de tudo que é dele, ele tem ciúme, entendeu? E aí vai ter ciúme da mulher, vai ter ciúme do marido, tem mulher assim também que tem ciúme. É como assim, isso aqui é meu, então eu cuido, aí eu não quero que ninguém pegue, que não quero dividir com ninguém. E eu acho que é uma coisa interessante mesmo, que a criança pequena, ela tem isso, é meu, aí sabe, e tem dificuldade, né, de desapegar, de tudo. Então eu acho que isso faz parte da maturidade, faz parte da evolução, essa coisa do desapego. Mas porque tudo que você se apega, você acaba tendo ciúme, porque você não quer dividir, porque você não quer perder aquilo, você fica muito, digamos assim, fixado naquela coisa, sabe? Então essa coisa desse apego e dessa fixação não é muito saudável. E o ruim é que, realmente, olha só, o ciúme faz a gente sofrer, né? Gera muito sofrimento. É muito ruim sentir ciúme, porque faz a gente sofrer. Como é ruim sentir raiva, como é ruim sentir inveja, como é assim, né? Como é que você vê a relação do ciúme e da competição? Por exemplo, você está no trabalho, no ambiente de trabalho, você faz parte de uma equipe. E aí você vê que vai ter surgiu uma vaga lá para promoção. E aí vai ter lá, como é que faz para entender essa relação? Tem alguma relação entre ciúme e competição, que a pessoa vai competir, aí um vai ganhar a vaga, né? Um vai ser promovido. E aí os demais, como é que é ciúme, é competição? Como é que essas coisas estão muito misturadas, né? Eu acho, né? Porque a competição, né? Eu acho que o ser humano, ele tem uma necessidade muito grande de aprovação, de confirmação, de se perceber e se mostrar. As redes sociais estão aí, né? Eu sou ok, eu sou isso, quer dizer, eu tenho um valor. Por quê? Porque eu sou
eu sei me vestir bem, porque eu tenho um bom emprego, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque eu sou isso e isso. Então, essa coisa de ser aprovado, de ser reconhecido, sabe? Porque parece que, olha só, veja bem, eu acho que a psicoterapia, e a gente evolui na psicoterapia e na vida, sempre caminhando para se tornar cada vez mais independente da avaliação do outro sobre si mesmo, sabe? Da aprovação e da valorização do outro. Eu acho que isso é importante na infância, na adolescência, início da idade adulta, mas depois a importância disso deve ir diminuindo. Por quê? Porque você vai adquirindo um autoconhecimento tal, uma autoaceitação, e você já tem uma consciência tão clara, sabe? Das suas capacidades, das suas limitações, né? Das suas potencialidades, das suas possibilidades, de tudo, que você se autoaprova, você se autovaloriza, você não precisa mais, tipo, agradar ou ser reconhecido ou ser valorizado pelo outro para poder você ter essa autovalorização. Esse é o que deve acontecer ao longo da vida. Você vai ficando mais independente disso. E a competição é muito isso, né? Infelizmente, a gente vive numa sociedade muito materialista, capitalista e tal, e não tem como as pessoas não precisarem de promoção de tudo para poder ganhar mais, porque numa sociedade como a nossa, o que você tem, às vezes, é muito mais importante do que você é, né? E o que tem, às vezes, é o que vai definir o valor da pessoa, é pelo que ela tem, né? A gente vive muito isso. Mas o que a pessoa quer? Por que quer ganhar dinheiro? Ou por que quer ser promovido? Ou por que quer... É aquela coisa de ser vista pelos outros, né? De uma forma assim, você venceu, você é capaz, você, né, é foda, você é isso. É essa coisa dessa aprovação e dessa valorização, sabe? Dos outros, dos né? outros, é pra mostrar, muitas vezes, não é pra si mesmo, é pra aquela... E hoje em dia as pessoas têm essa necessidade muito de se mostrar, né? E se mostrar de uma forma que ela consiga a aprovação dos outros. As redes sociais estão aí para provar isso, né? Para mostrar isso. Então a gente realmente precisa mesmo do auxílio da psicoterapia para tratar essas questões. E realmente eu percebo que as pessoas que têm mais autoconfiança são as pessoas que mais, digamos assim, conseguem as coisas com mais facilidade, porque já não é uma questão para elas, então vem com mais facilidade. Doutora, a gente tem aí 7 minutinhos pra gente fechar essa live, tá? E aí, quando eu comecei a comentar com algumas amigas sobre esse tema que a gente ia conversar aqui, né? Um super beijo para minhas amigas aí, eles sabem. Então foi uma questão muito colocada, foi essa questão das relações abusivas dentro da família, porque às vezes isso causa um trauma, né? Porque aí vem infância, adolescência e tal, e chega na vida adulta, tem situações que a pessoa continua vivenciando e que são muito desgastantes, porque a pessoa já passou a infância inteira, a adolescência inteira vivendo aquilo, aí chega na idade adulta, quer morar sozinho, quer casar, quer isso, quer aquilo, quer uma vida nova, uma vida diferente, e às vezes continua carregando esse peso. Um exemplo dessa situação que uma amiga trouxe pra mim foi justamente a questão assim, às vezes o pai ou a mãe, né, eles ficam, assim, quando o filho tá morando com eles, é aquela briga, aquela confusão e tudo mais. Aí depois que o filho sai, ele fica buscando de todo modo para chamar a atenção desse filho, né? Ele fica buscando assim uma queixa, tá sempre se queixando de alguma coisa, tá sempre... Os pais, muitas vezes, né? Estão sempre se queixando de alguma coisa e tal. E aí, às vezes, o filho tá tentando ajeitar a vida e aí o pai, você é ingrato, você esqueceu de mim, você é isso, você é aquilo. Quer dizer, assim, é uma relação abusiva que nem mesmo quando a pessoa sai de casa para tentar viver a sua própria vida, consegue desfazer esses laços ou então trazer uma relação saudável para... trazer uma situação saudável para essa relação, né? Quando estava em casa, já vivia essa cobrança, essa queixa, muitos filhos que ouvem que a mãe deixou de trabalhar para cuidar do filho. Aí depois, quando o filho cresce, a mãe
fica sempre relembrando essa história, né? Eu deixei de trabalhar para cuidar de você e agora você me desobedece, você é isso, você é aquilo, e meio que quer culpar a criança ou adolescente por uma decisão que ele tomou e já era adulto. Então, como é que lida com isso? E aí, muitas vezes, depois que até já saiu de casa, ainda continua, sempre busca uma situação para estar, como é que eu posso dizer assim? Não sei, parece que é pra pirraçar. Sempre busca um jeito pra estar infernizando a vida. Gente, eu não devia estar falando assim, mas tem horas que eu vou te contar. Então, por isso que a gente tá aqui com a psicóloga, que é ela que vai falar, né? Porque eu ainda não evoluí. Eu ainda tô meio cagada com essas coisas. Então, ela vai falar melhor pra gente sobre isso. Pois é. Olha, eu acho interessante porque realmente são poucos os pais que reconhecem a dependência que eles têm dos filhos, né? Olha, quando eu trabalhava com criança e trabalhava em escola, as crianças que não queriam ficar na escola, que choravam muito, eram porque tinham mães que sofriam porque eles tinham que deixar a criança na escola, entendeu? Era. A maioria. Eu peguei uma criança e fui conversar com ela sobre isso, e aí eu pedi para ela desenhar a mãe e tal, e aí quando a mamãe deixa você na escola, o que a mamãe diz, o que a mamãe... Aí a mamãe chora e a mamãe diz, olha, não sei o que, quer dizer, a mãe fica insegura, né, por quê? Porque tem medo, porque tem isso mesmo. Será que meu filho na escola não vai se machucar? Será que as professoras vão cuidar dele direitinho? Será... Ela não confia, ela fica super insegura, então ela tem medo de largar o menino na escola. Aí o menino, a criança, né, acaba que fica com medo. E fica com medo também de ter deixado a mãe. E fica chorando, exatamente. Então, as mães que eram mais bem resolvidas com isso, os meninos, tchau, porque a mãe também, tchau. Mas tem mãe que fica triste, porque diz que o menino sai correndo, nem olha pra trás e nem diz, mamãe, tchau. Ela fica assim, meu filho não me ama. Não quer. Quer dizer, então, às vezes tem um prazer da mãe de ver o filho chorando porque não quer sair de perto dela, sabe? Tipo assim. Então, porque existe eu chamo dessa simbiose, ou essa confluência de muitas mães, de muitos pais com os filhos. Então, o que você está dizendo, né, de quando os pais amadurecem, que fica controlando os filhos e cobrando deles, eu fiz tudo por você, e tem muita mãe que joga na cara mesmo, né? Eu deixei de fazer isso na minha vida para cuidar de vocês e tal, e agora é assim que vocês me pagam, assim que vocês me tratam e tal, né? Fazendo chantagem emocional. Então, isso tudo é uma questão de dependência emocional dos pais, né? Que eu acho que eles têm que trabalhar isso com eles, porque o que eu acho muito bonito quando algumas mães dizem assim, eu sei que eu não crio esses filhos para mim, eu crio para o mundo. Eu acho isso super saudável, a gente cria filho para o mundo mesmo, é para eles desbravarem o mundo, para eles se tornarem independentes, seguir o caminho deles e serem felizes do jeito que eles quiserem. Seja de que jeito for, eu tenho que cuidar para me dar conta de envelhecer sozinha, porque no fundo a gente acaba, que no fundo todo mundo é só mesmo, né? E eu acho que, mesmo que você se mantenha casado, mas tem sempre um que vai primeiro do que o outro, né? Então você vai ter sempre um período da sua vida que você vai se ver só. E eu acho que o importante é a gente se preparar e se trabalhar para realmente conseguir viver só e sem tanto sofrimento, sabe? Sem essa coisa de ficar manipulando outras pessoas, né? Fazendo chantagem, e às vezes dos filhos e tal, para poder eu ter a presença deles ou a companhia deles e tal, né? Eu acho que isso é uma coisa que precisa realmente ser trabalhado isso, e a pessoa saudável, ela consegue. Eu acho que ela consegue, a pessoa madura, a pessoa saudável, ela consegue lidar com a solitude, né? Que eu digo, que é essa coisa que é inerente a todo ser humano, né? Na verdade, no fundo, cada um é só mesmo. Tem até aquela síndrome do ninho vazio também, né? Tem. Que muita gente passa. A gente sabe também que realmente tem questões patológicas, mas
tem que tratar, tem que procurar ajuda. Você sabe que da outra vez que a gente fez a live, as pessoas foi que sugeriram esse tema, né? Sim. A gente podia pedir também para eles sugerirem um próximo tema. Como já estamos encerrando, né? O Instagram vai cortar nosso tempo, então eu queria agradecer aqui. Isso. Agradecer Obrigada novamente. a todos. Espero que, né, vocês tenham achado interessante e pensem aí em outros temas que vocês acham importantes, que aí de repente a gente faz uma outra live para poder, né, tirar dúvidas, esclarecer coisas que vocês querem, né? Que parece que uma hora passa tão rápido. Mas é isso, gente. Um beijo. Muito obrigada pela presença de todos, tá? Doutora Carlene, obrigada de novo por ter vindo. Essas lives são sempre